A palavra do Senhor diz assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos, e reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós agradecemos porque estamos diante dessa palavra bendita, e nós cremos, ó Pai, que essa palavra foi inspirada pelo Teu Espírito Santo e preservada até nós hoje. E essa palavra edificou a igreja dos Filipenses no primeiro século, e essa palavra nos edifica hoje, ó Deus, porque a Tua palavra é perfeita, a Tua palavra é eterna, ó Deus. E que o Teu Espírito Santo venha iluminar, ó Deus, esse texto aos nossos corações nessa manhã, em nome de Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Irmãos, a igreja dos Filipenses, a igreja que se encontrava ali na cidade de Filipos, era uma igreja muito querida, muito amada para o apóstolo Paulo. No capítulo 4, no verso 1, Paulo se dirige a essa igreja chamando de sua alegria e coroa. Como nasceu essa igreja? Nós temos a história da fundação dessa igreja lá no capítulo 16 do livro de Atos. Paulo foi para a região da Macedônia, a cidade de Filipos se encontra na região da Macedônia, hoje a atual Grécia. E Paulo então teve uma visão, foi para essa região e ali Paulo pregou o evangelho para muita gente. Paulo batizou famílias inteiras ali naquela cidade. Batizou a família de Lídia e toda a sua casa foi batizada, Atos capítulo 16. Também batizou toda a família do carcereiro. E falando em carcereiro, certa ocasião, o apóstolo Paulo, juntamente com seu companheiro de viagem, Silas, foi preso na cidade. Só que por uma intervenção divina eles foram libertos. Enfim, quando nós vamos para o capítulo 16 de Atos, nós vemos que Paulo tinha muita história para contar daquela cidade, daqueles irmãos. Passados aproximadamente 10 anos, desde a fundação da igreja de Filipos, Paulo se encontra preso, agora não mais em Filipos, mas na cidade de Roma, na capital do império. E a igreja dos Filipenses, eles recebem a notícia de que Paulo está preso, lembrando que naquela época não tinha internet, mas de alguma maneira aqueles irmãos ficaram sabendo e enviam então o irmão de Filipos para que fosse até Paulo levando uma quantia em dinheiro, para que Paulo pudesse pagar os custos da prisão. Era uma prisão domiciliar, mas precisaria então pagar o aluguel da casa onde ele estava preso e pagar inclusive o serviço dos soldados. Então a igreja, sabendo disso, a igreja dos Filipenses era uma igreja missionária, leva um irmão chamado Epafrodito, e Epafrodito então leva essa quantia para o apóstolo Paulo. Paulo fica muito feliz, porque ele se sente amparado por essa igreja. Não é a igreja enviadora do apóstolo Paulo, a igreja que enviou o apóstolo Paulo era a igreja de Antioquia, mas era uma parceira missionária, a igreja que o próprio apóstolo Paulo fundou. Então enviam essa quantia para o apóstolo Paulo. Paulo escreve uma carta de gratidão e também de exortação para esses irmãos. A carta que nós lemos aqui é uma cópia dessa carta que Paulo escreveu e preservada por quase 2000 anos. E nessa carta que Paulo escreve aos Filipenses, nós lemos aqui um trecho dela. É uma carta onde Paulo começa agradecendo por essa generosidade dos filipenses, e logo depois Paulo traz um encorajamento a esses irmãos e também um confronto. E nós vamos entender o motivo
daqui a pouco. A igreja de Filipos era uma igreja generosa, era uma igreja muito querida, mas era uma igreja de pessoas imperfeitas, igual todas as outras igrejas. Pelo que nós vemos no conteúdo dessa carta, é uma carta de apenas 4 capítulos, nós percebemos aqui uma igreja doente pela rivalidade, pelas disputas, pelas ambições egoístas e pelos interesses pessoais. Então Paulo começa a sua carta encorajando esses irmãos, quase que dizendo: olha, espero que vocês não me decepcionem, vocês precisam lutar juntos pelo Evangelho, vocês precisam buscar a unidade e também a humildade. Inclusive esse é o tom dos versos que antecedem o texto da nossa leitura nessa manhã. E eu gostaria de ler com os irmãos esses 2 versos que antecedem a passagem que merece a nossa atenção nessa manhã. Eu gostaria de ler os versos 3 e 4 com a igreja, para que a gente entenda aqui, para que tenhamos o pano de fundo da exortação do apóstolo Paulo. O verso 3, Paulo diz assim: não façam nada por interesse pessoal ou vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas os interesses dos outros. Então esse é o pano de fundo, e Paulo então traz aqui a sua lição, a sua exortação. Igreja, irmãos, é um ajuntamento de pecadores. Pecadores justificados, mas ainda pecadores. E num ajuntamento de pecadores, de pessoas imperfeitas, nós devemos levar em consideração que todos os nossos irmãos estão em processo. Justificados, mas estão sendo santificados. Todos estão experimentando essa fase de lapidação do Senhor. E por causa disso, então, numa igreja local nós encontramos muito atrito. É comum pessoas buscando um interesse pessoal e por conta desse interesse pessoal acaba passando por cima de pessoas. Isso acontece. Isso não é algo da nossa época, é algo que já acontecia aqui no 1º século. E Paulo sabe, então, que esses filipenses precisam de uma nova postura, que eles precisam de um novo padrão, e Paulo, então, o apóstolo, apela para o padrão, para o exemplo de Jesus Cristo. E aí eu gostaria de ler com os irmãos o exemplo de humildade que o apóstolo apresenta acerca de Jesus Cristo. Verso 5 em diante, a palavra diz assim: Filipenses, tenham entre vocês a mesma disposição, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou esse fato um prêmio, algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumindo ou tomando a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. E uma vez reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornando-se obediente, e obediente até a morte, e a morte de cruz. Olha que interessante aqui, meus irmãos. Paulo sabe que a igreja precisa de humildade, ok? A igreja precisa deixar de lado o orgulho, vaidade, vanglória, interesses pessoais. Como Paulo vai chamar a atenção dessa igreja? Isso é muito interessante. Paulo aqui dá uma aula de teologia. Existe um problema prático na igreja, e para resolver esse problema, Paulo traz uma lição mais especificamente de cristologia. Cristologia é o estudo da vida e da obra de Jesus Cristo aqui. Irmãos, o que nós acabamos de ler, do verso 5, na verdade toda a passagem até o verso 11, é a parte mais, é o texto mais impressionante, brilhante e emocionante que Paulo já escreveu acerca de Jesus.
de todas as suas cartas, o momento em que Paulo mais destaca a vida e a obra de Jesus, ainda de forma resumida, é nesse texto aqui que nós acabamos de ler. E como que Paulo faz isso? Paulo está exortando uma igreja, Paulo dá uma aula de teologia. E tem gente que acha que teologia é algo que deve ficar apenas na escola dominical, né? É muito comum, não apenas aqui nessa igreja, mas nas igrejas espalhadas, Brasil afora, pessoas dizendo que pregação não é lugar para teologia, entre aspas, que a pregação tem que ser uma mensagem mais emotiva, tem que tratar apenas dos nossos problemas, que a teologia mesmo, que o estudo bíblico deve ficar na escola dominical, ou então no seminário, na faculdade teológica. E o resultado disso é que nós temos no nosso país, pelo menos, igrejas lotadas de pessoas com conhecimento raso de teologia. Tem pessoas que dizem adorar um Deus, mas nem conhecem esse Deus que dizem que adora. O que Paulo está fazendo aqui é um problema prático. Paulo está preso, está em Roma, precisa exortar essa igreja e falar a respeito da cristologia, da vida e da obra de Jesus. Mas por que Paulo está sendo tão teológico aqui nessa passagem? Será que Paulo quer gastar o seu conhecimento teológico? Será que essa é uma estratégia do apóstolo? Olha, enquanto os filipenses aprendem sobre cristologia, pelo menos eles não estão brigando. Será que é isso? Não. Paulo sabe que, no final das contas, a teologia guia a nossa conduta. Nós vivemos baseados naquilo que nós entendemos acerca do Evangelho, naquilo que nós conhecemos. Então Paulo usa aqui uma teologia profunda a respeito de Jesus, para curar esse problema, esse mal de rivalidade, de interesses pessoais dentro da igreja dos filipenses. Paulo entende que esses irmãos precisam contemplar aquilo que Cristo fez e assim seguir os passos de Jesus. E eu gostaria de me aproximar na exposição desse texto, verso a verso, do que nós acabamos de ler, para que possamos entender também um pouco mais detalhadamente aquilo que Cristo fez por nós, aquilo que Cristo fez pela igreja. Mais uma vez, o verso 6, o apóstolo Paulo diz que Jesus, mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Então, mesmo sendo igual a Deus, mesmo existindo na forma de Deus, aqui eu preciso explicar uma coisa. Jesus é Deus, ok? E Jesus sempre foi Deus. Jesus é tanto Deus como o Pai é Deus. Jesus é tanto Deus como o Espírito Santo é Deus. Jesus é coeterno. Jesus é da mesma essência do Pai e do Filho. Jesus não passou a ser Deus na ressurreição, ou então na crucificação, ou no nascimento. Jesus não começou a ser Deus há 2000 anos, mas Jesus é eterno. E o texto diz, irmãos, que Jesus não se deteve nesse privilégio, não considerou que o ser igual a Deus era algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pense na majestade de Jesus. Antes do nascimento de Jesus, há quase 2000 anos, Jesus já era adorado pelos seres celestiais, já era adorado pelos anjos, mas não se apegou a isso. Diferentemente de Eva, a nossa mãe. Eva, quando estava ali no paraíso, foi enganada pelo diabo, porque o diabo disse a ela que se ela comesse do fruto do conhecimento do bem e do mal, ela se tornaria como Deus. Ela cobiçou essa posição, sem levar em consideração a consequência terrível que isso traria à sua descendência. Jesus, completamente o contrário. Mesmo Jesus tendo esse privilégio, mesmo Jesus existindo na forma de Deus, abriu mão dessa majestade por amor de nós. E como que Jesus abre mão do seu privilégio? Verso 7.
diz que Jesus se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O que significa então esse termo, Jesus se esvaziou? Irmãos, é a maior lição de humildade de todo o universo. Cristo se esvaziou. O que significa isso? Significa que Jesus deixou de lado, abriu mão do seu ambiente de glória. Mas significa também, irmãos, que Jesus, na encarnação, oculta a sua divindade. Não significa que Jesus deixou de ser Deus. O texto diz que Jesus assumiu a forma de servo. Jesus, no texto grego é mais claro, Jesus tomou, adicionou a forma de servo. Então, quando Paulo diz que Jesus se esvaziou, nós dizemos na teologia que não é um esvaziamento por subtração, mas é um esvaziamento por adição. Jesus assumiu, adicionou sobre ele a humanidade, inclusive um corpo frágil que agora tem fome, tem sede, um Jesus que se cansa como um ser humano, um Jesus que sofreu, como nós cantamos no período de louvor, tentações, como nós sofremos as tentações, mas segundo o autor de Hebreus, Jesus passou por todas essas tentações sem cair em pecado. E essa lição ainda continua, não para por aí, né? O verso 8 diz que Jesus se humilhou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Isso significa que o mesmo Deus do Antigo Testamento que deu a lei ao seu povo, ou melhor, o mesmo Deus que escreveu com o seu dedo a lei em tábuas de pedra, é o Deus que veio a esse mundo e cumpriu essa lei que foi dada em nosso lugar, porque nós não tínhamos a condição de cumprir perfeitamente essa lei. E porque Jesus cumpriu essa lei, Jesus também paga o preço da punição da lei no nosso lugar. Jesus sofreu a morte de cruz, que é a morte mais humilhante no período em que essa carta foi escrita, no primeiro século. A crucificação é um método de tortura e de humilhação inventado pelos persas, e depois os romanos acabaram emprestando essa cultura horrível. A morte de cruz era uma punição para os piores bandidos. Jesus morreu como um bandido em nosso lugar. Jesus foi abandonado para que pudéssemos ser aceitos. Jesus se fez maldição para que pudéssemos ser recebidos como benditos do Pai. Irmãos, se Cristo não tivesse assumido a lei em nosso lugar, se Jesus não tivesse morrido na cruz por cumprir a punição que estava sobre nós, nenhum ser humano na face da terra teria a possibilidade de salvação. Ninguém. Então Jesus é o nosso exemplo, mas Jesus não é apenas o nosso exemplo, Jesus é o poder de Deus para a salvação daquele que crê. Porque se Jesus não tivesse cumprido a lei, nós não estaríamos aqui nessa manhã, meditando na sua palavra. Então, o que Paulo está provocando aqui à mente desses filipenses é que Deus é esse. Aqueles filipenses, inclusive Filipos era uma colônia romana. Que Deus é esse, que rei é esse, que abandona ou que deixa de lado a sua majestade, a sua glória, para servir. E é isso que Jesus fez. Abriu mão da sua glória, se esvaziou para servir. E aí do verso 9 em diante, os últimos 3 versos, o apóstolo Paulo faz uma transição. Então do verso 5 até o verso 8, Paulo diz daquilo que Cristo fez, a sua humilhação, o seu esvaziamento, mas agora do verso 9 em diante, Paulo fala daquilo que o Pai fez por Cristo Jesus. Então vamos ler o verso 9. Paulo diz assim: por isso, ou seja,
O caminho da humilhação leva à exaltação, né? Por isso também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo o nome. Então existe sim um princípio em toda a Bíblia que quando o Senhor nos exalta, essa exaltação passa pelo vale da humilhação, mas, irmãos, a exaltação de Cristo aqui é incomparável. Paulo diz que Deus o exaltou sobremaneira. No texto original grego, essa palavra aparece uma única vez em todo o Novo Testamento e somente aqui. A tradução literal desse termo seria que Deus o exaltou, ou melhor, Deus o hiperexaltou ou superexaltou. Deus colocou o seu Filho Jesus na mais alta posição. E por que Deus elevou Jesus acima, o nome de Jesus sobre todo o nome? E o verso 10 responde isso. O verso 10 diz que Jesus foi superexaltado ou hiperexaltado para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. Irmãos, quando o Senhor Jesus Cristo voltar, todo joelho se dobrará. Aqueles que foram salvos, aqueles que entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e os anjos que não se rebelaram, eles adorarão ao Pai, eles se prostrarão diante de Jesus Cristo em louvor e gratidão. Mas aqueles que não foram salvos, os que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus Cristo e os demônios, mesmo que com muita tristeza e remorso, o texto diz que eles também se dobrarão diante de Jesus Cristo. E sabe por que todo joelho se dobrará diante de Jesus? Todos os crentes e ateus, todos os anjos e demônios, sabe por quê? Porque Jesus é Deus. Essa é uma verdade fundamental para nós. Aliás, existe uma seita terrível chamada a seita dos testemunhas de Jeová. Essa seita afirma que Jesus não é Deus. Eles têm também um Novo Testamento, mas afirmam que Jesus não é Deus. Mas olha o que Paulo diz aqui. Paulo diz que ao nome de Jesus, todo joelho se dobrará, ok? Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 45. Olha que interessante. A informação cristológica que o apóstolo Paulo nos dá aqui. Paulo está citando, no verso 10 de Filipenses, capítulo 2, Isaías 45. Eu gostaria de ler os versos 22 e 23. O Senhor diz assim: voltem-se para mim e sejam salvos, vocês, todos os confins da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Quem está dizendo isso? Deus. Eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho. Quem diz isso? Deus, em Isaías. Porque eu sou Deus e não há outro. E depois no final do verso 23, diante de mim se dobrará todo joelho. Aí Paulo usa esse texto de Isaías 45 e diz que todo joelho se dobrará diante de Jesus. Aí quando você junta os dois textos, você chega à conclusão que Jesus é Deus. Então todo joelho se dobrará diante de Jesus, porque Jesus não é simplesmente o humano mais importante de toda a história. Jesus é Deus. 100% Deus. E o verso 11 ainda Paulo diz que toda língua confessará, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Aqui nós temos dois significados para o termo Senhor. Num sentido, quando Paulo diz que Jesus é Senhor, Paulo está dizendo que Jesus é o Adonai, é o Senhor, é o Deus do Antigo Testamento.
Mas um sentido que ainda é mais claro para aqueles filipenses é que no Império Romano, o imperador, o César, era chamado de Senhor. Então o cidadão romano, ele prestava essa reverência para o imperador, mas Jesus está lembrando aqui os filipenses que eles têm um novo rei, que eles têm um novo Senhor. Hoje nós cristãos confessamos com a nossa boca, quando nós cantamos, quando nós oramos, quando nós lemos a palavra de Deus, que Jesus é o Senhor. Um dia, crentes e descrentes, salvos e não salvos, declararão, confessarão que Jesus é Senhor para a glória de Deus Pai. Ainda Paulo inclui aqui essa frase, para a glória de Deus Pai. Ainda aqui há uma lição muito importante nessa última frase para aqueles filipenses. Porque quando Paulo diz que Jesus foi exaltado para a glória de Deus Pai, significa que até mesmo a exaltação de Cristo glorifica o Pai. Jesus atrai pessoas, mas não somente para si, atrai pessoas para o Pai. Então, a vida e a obra de Jesus apontam não para a sua própria glória pessoal, mas apontam para a glória do Pai. Então, até mesmo nesse último verso, nós temos um exemplo de humildade de Jesus Cristo. Tanto na humilhação quanto na exaltação de Cristo, Paulo apresenta Jesus como modelo de humildade. Muito bem. E o que esse texto então tem a nos ensinar nessa manhã? Eu gostaria de compartilhar duas breves lições, aplicações, mas antes das aplicações eu gostaria apenas de fazer uma consideração como pano de fundo para a nossa lição, para a nossa aplicação. Nós vimos aqui na exposição que o apóstolo Paulo está em Roma, preso, e recebe a notícia que aquela igreja dos filipenses está passando por uma fase muito difícil de rivalidade e de brigas. O capítulo 4, inclusive, o capítulo 4, verso 2 em diante, fala de uma briga entre duas irmãs valorosas daquela igreja, e Paulo chama a atenção dessa igreja dizendo: olha, vocês precisam buscar a humildade, vocês precisam deixar de lado a vanglória, precisam deixar de lado os interesses mesquinhos de vocês e buscar a humildade. Agora, imagine se você estivesse no lugar do apóstolo Paulo, se fosse dada essa tarefa a você, de chamar a atenção de alguém: olha, você precisa ser crente, você precisa buscar a humildade. Imagina se você tivesse que fazer isso sem usar Jesus como exemplo. Acho que daria certo? Chegar para um cidadão da igreja, para um membro da igreja, e dizer: você precisa ser mais humilde, e não usar o Senhor Jesus Cristo como exemplo. Não tem como. Cristo, irmãos, é o único padrão possível para uma vida santa, para uma vida reta. É impossível esperar o comportamento humilde de alguém se Cristo não for o padrão para isso, se Cristo não for o modelo para isso. E é por isso que Paulo usa o exemplo de Cristo para chamar a atenção, para puxar a orelha daquela igreja, e isso serve para nós também. No século 21, primeira IPI de Bauru. Isso serve para nós, uma igreja que pela graça de Deus tem crescido. E conforme Deus nos dá essa graça do crescimento na igreja local, pode ser que a gente comece a se esbarrar. Pode ser que a gente comece a se desentender, a buscar os nossos próprios interesses e deixando irmãos feridos de lado. Aliás, já disse alguém que o exército, o único exército do mundo que deixa seus soldados feridos para trás, infelizmente, é a igreja. Pode ser que isso aconteça conosco. Creio eu que ainda não é nossa realidade, e tomara que não seja, mas e se acontecer? E se nessa fase do crescimento da igreja a gente começar a se pegar? Infelizmente, a nossa igreja, sim, tem um passado muito triste de divisão, lá atrás.
Como que a gente resolve isso? Qual é a solução? Onde nós podemos encontrar a cura para esse mal de divisão e de confusão dentro de uma igreja local? Então eu gostaria de deixar 2 breves lições. A primeira lição que eu gostaria de compartilhar é que em Cristo nós temos o antídoto contra as nossas ambições egoístas. Em Cristo Jesus nós temos o remédio, nós temos o antídoto contra as nossas ambições egoístas. Essa verdade o apóstolo Paulo aprendeu ao longo da sua caminhada. Quanto mais ele imitava a Cristo Jesus, mais deixava de lado os seus interesses pessoais, mais deixava de lado a sua vanglória, o destaque do seu nome. Por volta do ano 55, mais ou menos, do primeiro século, o apóstolo Paulo escreve aos Coríntios, dizendo que era o menor dos apóstolos. Já é um título de humildade, dentre os apóstolos eu sou o menor. Passados mais ou menos 5 anos, Paulo escreve uma carta aos Efésios, agora se considerando o menor dentre os crentes, o menor dentre os santos. Passados mais ou menos 5 anos depois, Paulo se declara, quando escreve uma carta ao seu discípulo Timóteo, se declara o pior de todos os pecadores. Olha que interessante, de 5 em 5 anos Paulo foi crescendo. Primeiro, o menor entre os apóstolos, depois o menor dentre os crentes, e depois, quase no final da sua vida, o pior dos pecadores. Cada vez mais Paulo imitava Jesus, mais deixava o seu orgulho de lado. E meus irmãos, nós temos tanto que aprender com isso, porque quantas vezes na igreja nós lutamos e nós nos empenhamos, mas não para a glória de Deus, mas para que o nosso nome seja reconhecido, para que as pessoas conheçam o nosso ministério, para que os nossos irmãos saibam reconhecer o nosso valor. Quantas vezes? Ou então, quantas vezes nós até mesmo temos a coragem de nos alegrarmos quando um irmão nosso cai em pecado, ou quando algo ruim acontece com o nosso irmão, porque se nós não estamos muito bem com Deus, pelo menos o irmão que caiu, fica fácil da gente fazer essa comparação, pelo menos eu não sou o pior da igreja, ou então tem gente pior do que eu. Quantas vezes nós lutamos mesmo para a nossa glória? E pelo que nós vimos aqui nesse texto, no reino de Deus, aquilo que Paulo diz aqui, essa igreja, não há lugar para ambição egoísta, não há lugar para orgulho. Nosso propósito aqui é serviço. Serviço um ao outro, nós devemos servir a igreja, a comunidade, para a glória de Deus, ainda que isso venha nos custar algo, ainda que isso nos custe renunciar, que é completamente longe da lógica deste mundo. Onde que nós aprendemos a renunciar? Onde que nós aprendemos a deixar de lado os nossos interesses? Estudando e meditando na vida e na obra de Jesus Cristo, conforme revelado na palavra de Deus. Não tem outro caminho. Até que esse estudo e essa meditação, até que essa teologia nos coloque de joelhos, até que esse estudo, até que essa meditação nos impulsione a imitar Cristo Jesus. Não tem outro caminho. Não é com sentimentalismo, mas é com teologia. Teologia boa, que nos coloca de joelhos e que nos leve a imitar Jesus Cristo. Então, em Cristo nós temos o antídoto contra as nossas ambições egoístas. E a segunda lição que eu gostaria de compartilhar é que em Cristo nós encontramos conforto ou alívio diante da humilhação. Em Cristo nós encontramos alívio diante da humilhação. E por que eu destaco aqui essa lição?
Porque numa igreja local, enquanto nós temos pessoas que buscam seus próprios interesses, tem gente que paga o pato, tem gente que sofre. Enquanto tem um querendo se aparecer, tem aqueles que acabam sendo prejudicados. Tem aqueles que acabam sofrendo a humilhação. A Bíblia diz, a palavra de Deus diz, o Senhor Jesus Cristo ensina em Lucas, que aqueles que se humilham serão exaltados. Aqueles que abrem mão do seu direito de resposta, aqueles que se humilham serão exaltados. Mas nós sabemos a fragilidade do ser humano, nós sabemos que é muito difícil servir quem está pisando em nós. É muito difícil. É muito difícil se submeter e até mesmo amar a quem você sabe que está tentando tirar proveito de você, numa igreja local. Tem muitos irmãos aqui na nossa igreja que passaram por experiências terríveis de humilhação, de gente querendo aparecer, de gente buscando glória, e talvez você tenha sido um desses. Talvez você esteja vivenciando exatamente esse momento, enquanto um irmão da igreja tentou se exaltar, talvez você tenha sido humilhado. O que fazer então diante disso? Nós devemos olhar para Jesus Cristo. Que Jesus se humilhou para servir pecadores. Jesus foi insultado por pecadores. Nós não fomos chamados para defender a nossa própria causa, mas para proclamar a Cristo. Como dizia um pastor, amigo meu, quando alguém nos humilha, levanta calúnias, quando nós somos injustiçados, nós merecemos. Quem não merece é Jesus. Jesus não merecia passar por humilhação, por calúnia, por difamação, mas nós merecemos. Então, se você tem sido humilhado dentro de uma igreja local, ou aqui mesmo na primeira IPI, ou numa igreja que você tenha passado, no exemplo de Cristo você encontra alívio para essa situação. Amém?